Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Michele Carneiro. Sejam bem-vindos ao nosso DSS comentado, tá? E ilustrado. Eu trouxe aqui para vocês hoje o assunto sobre adornos nos serviços de saúde, tá certo? E eu vou estar explicando, né, esse DSS, um Diálogo Semanal de Segurança, que você pode fazer aí no seu estabelecimento de saúde, tá? Com seus colaboradores, tá certo? Então, eu vou explicar aqui passo a passo, vocês podem imprimir também, eu vou colocar aí de uma forma que dê para imprimir e sair bem essas imagens, né? E vou retirar também aqui o meu, o meu nome, subir mais essa imagem um pouquinho aqui, tá? Para vocês poderem utilizar no ambiente de trabalho de vocês, tá certo? Para vocês fazerem é, um, um DSS. Então, vamos lá. A questão do adorno no local de trabalho. Primeiramente, o que é um adorno? Adorno, gente, se refere ao que serve para enfeitar, embelezar. Eles podem ser denominados até como enfeites, artefatos, ornamentos ou adereços. Mas o que diz a NR32 em relação a adornos? A NR32, lembrando que ela é a norma regulamentadora que trata sobre a segurança nos serviços de saúde. Como mostra que ela foi criada pela portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 485, em 2005, e é ela que define, como eu já falei, as medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de serviços de saúde. E ela diz lá que é proibido o uso de adorno pelos profissionais que estão expostos a agentes biológicos, tá? E essa proibição, ela tem sido fiscalizada pelas superintendências regionais do Trabalho e Emprego, tá? Durante as vistorias nas unidades de saúde, e não só pelas superintendências regionais de Trabalho e Emprego, também pela vigilância sanitária, né? Então, na própria norma, lá tem um item específico, na NR32, que diz o empregador ele deve vedar, ou seja, proibir o uso de adorno nos locais de trabalho, tá certo, gente? E quando ele fala essa questão de proibir o uso de adorno, né, os trabalhadores de utilizar adornos, ele não especifica o tipo de trabalhador. Por isso que tem aquela polêmica, administrativo também entra, o administrativo pode ou não pode usar adorno? Não pode. A norma regulamentadora, ela diz, o empregador deve vedar o uso de adorno nos locais de trabalho. Então, o empregador deve proibir quem? Os colaboradores, os trabalhadores que estão nos locais de trabalho, não especifica, certo? Principalmente o pessoal que está exposto a risco biológico. Aí o pessoal do administrativo sempre diz, quem está exposto a risco biológico é o pessoal assistencial. Deve tomar cuidado também, porque muitas vezes os profissionais da saúde, eles recebem, por exemplo, a insalubridade devido ao risco biológico. Então, por isso deve tomar cuidado um profissional quando ele abre a boca e diz que ele não está exposto a risco biológico, por isso ele pode usar adorno. Se ele diz isso, ele abre espaço para a empresa, por exemplo, reavaliar o pagamento da insalubridade dele, já que ele está dizendo que ele não é exposto a risco biológico e a insalubridade é paga devido à exposição a esse risco, né? A maioria dos profissionais da área de saúde recebe a insalubridade devido ao risco biológico, certo? Então, deve-se tomar cuidado com isso também. Por isso que a proibição é para todos, tá? Mas quais são os riscos de usar o adorno no local de trabalho, né? Além da questão legal. Quais são os riscos que os trabalhadores correm? Estudos científicos, gente, apontam que os adornos usados nos setores assistenciais, principalmente, abrigam agentes patogênicos, aumentando o risco de infecção e também comprometendo, claro, a segurança do paciente. Isso porque eles dificultam, os adornos dificultam a higienização adequada das mãos e das superfícies corpóreas. E, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais da Saúde, quando os colaboradores colocam em risco a saúde dos pacientes, eles podem ser responsabilizados por imperícia, negligência ou imprudência. Tá certo? Então, se o colaborador, ele coloca em risco, isso é uma forma de colocar em risco, porque é risco tanto para ele de se contaminar, como também para o paciente. Então, isso pode
ser visto como uma forma de imperícia, negligência e até mesmo imprudência, tá certo? Bom, o que diz é o Guia Técnico dos Riscos Biológicos, que é um guia que foi criado pelo Ministério do Trabalho. Ele diz que os adornos, né, podem ser considerados aliança, anéis, pulseiras, relógio de uso pessoal, colares, brincos, broches, pinces expostos, gravatas e até mesmo crachás pendurados com cordão. Aqueles crachá com cordão é considerado adorno, tá? O cordão. Então, eu coloquei aqui, eu não posso utilizar minha gravata no estabelecimento de saúde? Não, porque gravata também é considerado adorno, né? E o óculos de grau, também dessa polêmica da questão do óculos de grau. O que que diz? Ó, o uso do óculos de grau pelos profissionais de saúde durante o trabalho também merece uma atenção especial. A NR32, né, ela lá na questão da Comissão Tripartite Permanente Nacional, ela definiu, né, que o óculos de grau ele não é considerado adorno, mas os profissionais da saúde eles devem ser orientados em relação à higienização regular dos óculos, tá? Então, eles devem fazer a higienização do óculos com água e sabão, tá certo? Existe riscos de acidente, gente, na utilização de adorno? Além do risco biológico, existe risco de acidente? Sim. O uso de alianças e anéis, gente, pode causar até a perda do dedo, da mão inteira, né, quando faz uso de pulseiras, correntes, né, porque essas partes podem enroscar em partes móveis de equipamentos, causando ferimentos graves, mutilação de membros e até mesmo a morte do trabalhador. Eu trouxe uma imagem aqui, né, onde essa pessoa ela acabou perdendo o dedo por conta do uso, por conta de uma aliança. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é uma americana de 23 anos, sofreu um acidente, né, enquanto ela assistia uma atividade esportiva do filho, certo? Ela estava perto de uma grade e enquanto assistia o filho de 3 anos jogar, lá um tipo de esporte que é o T-ball, que é uma mistura de beisebol com softball, e ela apoiava a mão esquerda numa cerca de arame. Quando ela foi aplaudir um lance do filho, o improvável acabou acontecendo. A aliança de casamento dela ficou enroscada em um pedaço que estava quebrado da grade, certo? E a mãe, ela puxou a mão dela ali subitamente para bater as palmas para o filho, e a parte do dedo acabou presa na grade e ela perdeu o membro, certo? Como mostra aí a imagem. Então, daí o uso de adorno, isso podia acontecer, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Como acontece, principalmente em indústrias, né? Então, o uso de adorno, o risco não é só biológico, existe risco também de acidentes. E aqui eu trouxe, para finalizar, os adornos mais comuns nos serviços de saúde. Além do uso de brinco, anéis, o que a gente acabou de falar aqui, tem esse também, que é o uso da touca. A touca de tecido, ela não é considerada um adorno. O profissional ele pode utilizar, porém deve tomar cuidado com esses enfeites que vêm junto dessas toucas, tá? Os enfeites são considerados adorno e não devem ser utilizados, devem ser retirados, tá certo? Aqueles lacinhos, do jeito que eu mostrei aqui a seta sinalizando. Então, é considerado adorno esses enfeites que vêm fixados na touca, tá certo? Outra também são esses calçados, são muito utilizados em estabelecimentos de saúde, porém, né, o pessoal coloca esses pequenos broches aqui grudados no calçado, e esses são considerados adornos, não podem ser utilizados, certo? Aqui cai secreção, né, respingo de sangue, de vômito, e isso pode levar a uma contaminação, você pode levar essa contaminação até para a sua casa. Então, o profissional ele deve tomar cuidado, né, com esse calçado aqui, que ele é proibido, tá? Com esses adereços aqui. E o outro é o celular, né? O celular ele não é um adorno, mas o que vem enfeitar ele é considerado adorno. Na capa, essas correntinhas que vem pendurada é considerado adorno e deve ser evitado, tá certo, gente? Bom, então era isso, gente, que eu queria trazer aqui para vocês, esse DSS aqui comentado e ilustrado, como vocês podem ver, onde vocês podem fazer aí no estabelecimento de vocês, tá certo? Com os colaboradores dos estabelecimentos de saúde.
Tá certo? Então, até um próximo DSS.